Polaco, eu sempre observei ele se manifestando dentro da legalidade, dentro dos preceitos constitucionais. Então, o que ele fala, o que ele tem em mente é sempre com propriedade e jamais atentando à integridade moral de alguém. Então, ele é convicto no que fala. Sim. Para mim, está de bom tamanho. Passa a palavra ao vereador Paulão. Bom dia, Bom Lucas. dia. Você estava ocorrida da sessão, né, porque nós estamos aqui. E eu queria perguntar para você, o vereador Polaco falou aqui na tribuna que o vereador Ferrugem ia passar noites terríveis. Né? Então, daquela sessão, se você tem mais alguma coisa a comentar sobre isso. Eu acho que ele faz uma alusão, utiliza um pouco da metáfora. Eu acho que essa narrativa não traz nenhum risco ao vereador Ferrugem. A gente tem maneiras diferentes de se expressar. Então, acredito que isso não soa uma ameaça e o vereador Ferrugem não corre risco. E você tem um bom conhecimento com o vereador Ferrugem? Tem alguma... Eu nunca tive nenhum embate, como eu trouxe inicialmente, né? Até em relação à candidatura do vereador Polaco, mas depois conhecendo ele, né, e vendo o político, né, coerente, correto que ele é, tive essa aproximação maior. Mas até com o Ferrugem, que eu não tive nenhum embate, nunca nós tivemos nenhum problema. Eu mantive aí durante os repertórios, né, pouco contato com ele, então não tenho nada contra, nada pessoal. Então, você acha naquela sessão do dia 31/10, você acha que as perguntas foi feita, na tua opinião, não acabaria a cassação do vereador? Não cabe porque a casa, os vereadores, os mandatários, eles precisam partir do pensamento ter um posicionamento de impessoalidade, né, em face aos ocorridos, em face aos debates. Então, eu acredito que é uma relação mais, é um conflito, um embate mais pessoal, né? Ele não deve decorrer dentro dos discursos, dentro das conversações da vida parlamentar, né? Eu acho que é uma situação que ela deve ser encaminhada, né, fora da Casa de Leis, porque isso não chama atenção, não é do interesse da população esse embate entre os dois vereadores. Por isso que eu acredito que não caiba a cassação, né? E justamente, só concluindo, nós precisamos, né, nós enquanto população, a sociedade civil, né, respeitar os votos que o vereador teve, né? Ele foi eleito aí com uma ampla votação, com uma expressiva votação. Então a gente precisa respeitar isso, a soberania da democracia e o respeito ao voto popular. Senhor presidente, Só isso. Eu passo a palavra agora para o vereador Polaco e o advogado. Obrigado, senhor presidente. Lucas, primeiramente, bom dia. Muito obrigado por atender o chamamento da defesa. Bom dia. Para a instrução desse procedimento. Lucas, como eu não lhe conheço, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, se você é cidadão aqui da cidade de Tamandaré, onde que você trabalha, qual é a sua função, para a gente entender um pouquinho do teu relacionamento com o município, né? Você já falou que foi candidato a vereador, né? Entendo que seja daqui, mas atualmente, né? Eu me mudei aqui para a cidade ainda criança, né? Hoje eu tenho 21 anos. A minha relação com a cidade, ela sempre foi, né, desde cedo, então em colégio, escola, né, eu liderava Grêmio Estudantil, então sempre tive uma participação ativa nesse sentido, né? Aí depois parei de estudar no município, aí me formei em técnico em teatro no Colégio Estadual do Paraná. Depois me formei, né, daí fui para o ensino superior, me formei em gestão de recursos humanos, né, agora eu estou concluindo gestão pública na Universidade Federal do Paraná. E sempre me interessou muito participar, direto ou indiretamente, né, das situações da cidade, até isso depois que logo que eu fiz 18 anos, eu disputei a eleição municipal, fui candidato a vereador. Depois, em 2022, agora, fui candidato a deputado estadual,
fui o segundo candidato mais jovem do país e o primeiro, né, da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, minha participação na cidade é essa. E agora, né, foi de uma vontade da nossa base, né, das pessoas próximas, que eu saísse candidato a conselheiro tutelar. Né, com a minha formação em gestão de recursos humanos, eu sempre trabalhei em hospital, né, trabalhei nos hospitais na Santa Casa, no Hospital de Olhos, no Erasto Gettner. E aí, né, as pessoas próximas queriam aí essa minha candidatura. Foi difícil, né, ser candidato ao conselho tutelar, porque eu não tinha muito tempo. Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu aí trazer uma parte da população para o nosso lado. Fui o segundo candidato mais votado da cidade. E uma satisfação, né? Nós iniciamos aí o nosso mandato em 10 de janeiro. E é aí que vou estar participando de uma forma mais direta e mais ativa aí nas decisões que envolvem, né, a área da infância e adolescência. Perfeito. Então você assume esse Munos a partir de 10 de janeiro. 10 de janeiro agora. Perfeito. Parabéns pela Obrigado. conquista aí, né? Você soube dos fatos aqui que foram narrados, né? Você, quando tomou conhecimento, se é que tomou conhecimento, soube por amigos, soube por mídia? De que forma que você conheceu Mídia foi os muito... fatos? Perdão de cortar. Pela mídia, né? Pelos comentários, toda manifestação que tem aqui na Câmara, ela repercute de uma forma grande, né? Justamente aí pelo acesso à informação. A população está muito mais atenta às manifestações. Quando eu era criança era mais difícil, né? Observava meus pais, né? Tentavam alcançar, enxergar, ver como que estava se manifestando no poder público. Hoje é muito mais fácil, né? As pessoas têm acesso, né? A população está mais atenta aos passos que cada parlamentar dá, né? Então, foi através disso, mídia e as pessoas comentando. Perfeito. Um dos fatos aqui narrados e que tenderam a ser compreendido como uma quebra de decoro foi o fato do vereador Polaco ter se manifestado em relação a um fato ocorrido há tempos atrás, que seria um eventual problema que ocorreu na vida do vereador então denunciante, onde ele teria prestado contas à justiça sobre uma questão que envolvia alguma coisa de roubo de bateria e acabou sendo até absolvido nesse procedimento. Mas esse fato, à época, você recorda se foi um fato notório, se a população de Tamandaré teve conhecimento disso, se isso repercutiu de alguma forma em mídia social, em notícias? Você se recorda disso? Se esse foi um fato conhecido? Que ano que foi ocorrido? Eu não recordo o ano, mas esse fato que o vereador diz, né, em manifestação aqui na tribuna, que não chegaria o vereador Ferrugem aos 50 anos como ele, sem ter sido algemado, sem ter sido preso. Então, a minha pergunta é, se você recorda de ter ocorrido esse fato e se esse fato foi um fato notório em Almirante Tamandaré. Infelizmente, essa pergunta eu não tenho propriedade de fala, porque, dependendo do ano, eu deveria, sei lá, ser criança, né? Época, então, não... Eu acredito não que foi até tive antes do vereador Então, eu Ferrugem não posso, ser os vereador. vereadores são antigos aqui na casa, né? Então, para você não recorda de ter visto esse fato não, à eu não época? iria ter um senso crítico nem nada, justamente pela pouca idade, então... Perfeito. A sua presença como testemunha aqui, Lucas, ela se deu de uma maneira livre? Você foi solicitado a prestar alguma declaração específica ou você simplesmente foi convidado pela defesa a vir e relatar o que sabe? Como é que foi isso? Foi livre e por convite também do vereador e pela deferência que eu tenho pelo mandato dele, eu me coloquei à disposição. Porque eu sei que ele é uma pessoa que, enfim, enquanto político, enquanto pessoa, né, se a gente precisar, ele sempre está à disposição da população. Então, uma pessoa, né, pela relação, né, justamente por esse respeito, então eu me disponibilizei e falei que sim, que viria através desse convite. Perfeito. Nós tivemos notícia, Lucas, e aqui você, né, fica à vontade para citar ou não nomes, não é necessário nenhuma exposição a respeito disso, mas eu só queria que você nos dissesse se sim ou se não, e me parece que isso aconteceu contra as testemunhas e vai ser um requerimento da defesa para casa no final dessas oitivas hoje. Então, nada que você tenha que se manifestar. Mas
Houve algum comentário, algum assédio em relação a você, de maneira que se você viesse a testemunhar, isso poderia repercutir negativamente, ou seja, no seu próximo mandato, ou seja, na sua vida política? Houve alguma coisa nesse sentido? Sem necessidade de você citar nome, mas se você quiser, também fique à vontade. Que vai ser requerimento da defesa depois. Nós sabemos o que aconteceu contra as testemunhas, precisamos saber se isso também ocorreu com você. Não, Não houve nenhum assédio nesse sentido. não. Ok. Na verdade, assim, né, em relação a candidaturas e tudo, a gente sempre escuta, né, rumores de cassação e disso, né? Eu tive, infelizmente, uma ala bastante persecutória em relação à minha candidatura ao Conselho Tutelar. Mas desde então agora até o mandato, mas nada correlativo ao vereador processo. Ferrugem, ao processo, nem nada. Como eu falei, a gente tem pouca relação, então, proveniente dele. Já tive por fora, claro, assim, né? Mas oriunda dele, não. Perfeito. Vereador, se tiver alguma pergunta, da minha parte, concluído. Lucas, pelo teu histórico que você passou aqui agora, eu particularmente não conhecia tanto sobre a sua pessoa, questão profissional, pessoal, e política pouco também, né? Mas você transmite ser uma pessoa de muito conhecimento, principalmente nessa questão dos direitos da representatividade, né? Você apresenta, assim, ao que me parece, uma narrativa muito coerente no sentido de que deve se respeitar os pleitos, as condições de cada qual eleito, né? Nessa Casa de Leis, nesse sentido, assim, nunca houve, por parte de um ou de outro, desrespeito ao mandato que cada um exerce, né? Inclusive, cito eu mesmo que, no dia dos fatos ocorridos aqui, eu falei que jamais, me lembro bem, que citei ali na tribuna, que jamais condenaria os eleitores, os votos, né? Porque muitas vezes é a opção, conhecem, decidem votar e assim por diante, né? Quanto à postura e ao ocorrido do fato ali, isso se deu através de uma condição muito que provocada uma semana antes, quando eu estive aqui em sessão. Estou te passando porque você é uma testemunha e, se você se coloca à disposição para me defender, tem que saber do fato. Estou te falando isso agora, não te procurei antes, né, nesse sentido. Eu tenho vou completar 12 anos de mandato, 3. Eu nunca faltei uma sessão, né, ordinária que não tenha sido de forma oficial para representar essa Casa de Leis. E, de fato, também não julgo e nunca persegui ou falei, por que você não está vindo, para nenhum vereador, né? E uma semana antes, eu estava aqui para a sessão, como sempre faço, 17h50, sentei aí no meu local, me direcionei ao diretor da casa depois de uns 8 minutos que eu estava, já estava para iniciar a sessão, e direcionei ao diretor e perguntei para ele o que tinha de interessante, porque eu tinha recebido uma mensagem de um cidadão contribuinte que estava para o lado de fora da Casa de Leis, José Juarez Valente, também conhecido. E daí o diretor me passou, olha, nós temos 4 indicações, só não tem nada de importante. Eu falei, então eu vou atender ali. E saí. No corredor, passei pelo vereador que presidiu a sessão. O meu gabinete é fora desta Casa de Leis, né? Não é por uma escolha minha. Foi uma condição lá, desde o meu primeiro mandato, que me deixaram fora do espaço aqui.